A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu mostrei alguns livros a vocês aqui, nesse momento, sobre esse assunto que nós vamos tratar agora. É muito importante ser levado para todas as pessoas ter o conhecimento, estar entendido, estar pronto para se defender e para conhecer aonde está a verdade de Deus e aonde está a mentira. Nesse momento eu quero convidar vocês para a gente participar de um estudo, de um trabalho de instrução apologética, aonde vai proporcionar para você conhecimento para que você se defenda dos ensinos, das instruções, das doutrinas, dos caminhos filosóficos que os homens trazem como se fosse de Deus. Então eu estou levando um trabalho essa semana apologético, em defesa da fé. Eu fiz um vídeo de instrução segunda-feira, agora passada, dia 25, né? Ou foi dia 24, mostrando a importância de conhecermos a palavra contra os conceitos doutrinários que são pregados por muitas seitas, religiões, igreja, pessoas, instituição, pessoas com ideias que não condizem com a verdade de Deus. E no vídeo de instrução passado eu falei sobre os ensinos doutrinários dados dentro da seita Mórmon, não é? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lembrando a você que o que eu estou aqui trazendo, estou combatendo, estou trabalhando conceitos doutrinários em relação a assuntos públicos de instituição pública. Eu tenho liberdade para fazer isso. Dentro da nossa Constituição do nosso país, temos liberdade de expor crítica sobre assuntos públicos. Não estou me referindo a pessoas dentro de um particular. Estou aqui trabalhando em relação de doutrinas, conceitos doutrinários, que são difundidos, propagados, ensinados, levados, como se fosse de Deus, dentro das instituições. Estou mostrando o que é que essas instituições ensinam ao povo como se fosse de Deus, para que você compreenda a verdade de Deus e saiba aonde se encontra o erro para não seguir por ele. Amém? Hoje, nesse vídeo de instrução, nós vamos falar sobre os conceitos doutrinários ensinados dentro da SASD, Adventista do Sétimo Dia. Essa seita, essa instituição religiosa que tem um conceito doutrinário que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Então, neste momento, estou aqui para vos mostrar a verdade de Cristo, trazendo todo o conceito desta seita, religião com o nome de evangélica, não sei de que, diz que é o povo de Deus, mas não estão pregando nem ensinando e não estão alicerçados, esse povo não está alicerçado dentro da doutrina de Cristo, dentro do firme fundamento que já foi posto. Ninguém pode botar outro. Esse conjunto de doutrina do sistema ASD, Adventista do Sétimo Dia, não está alicerçada nem construída dentro do fundamento que é Cristo, a sua palavra, do Evangelho. Não está. Então vou mostrar agora para vocês essa verdade. E quero convidar vocês com muita atenção a analisar. Não façam logo o seu juízo, não fiquem logo entrando em ira, em confronto, em raiva. Pare para ouvir. Analise o que você vai ouvir aqui e depois faça um juízo dentro da base dos princípios bíblicos, da palavra, do Evangelho de Cristo. A igreja tem que estar alicerçada e fundada no firme fundamento na doutrina dos apóstolos que levaram o ensino de Cristo. Não é na doutrina de igreja, teólogo ou nenhum sistema religioso. Deu para entender? Você que é membro dessa igreja, você tem que ser prudente a examinar a doutrina de Cristo, a ter cuidado com ela, para estar firmado nela, e não dentro de igreja, atrás de ensino de homens, dentro de conceitos de homens, dentro de nenhuma instituição. Você, como igreja, só pode estar firmado em Deus, alicerçado na rocha, se estiver na palavra de Cristo. O Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, nesse momento, eu estou aqui para trazer esse esclarecimento, o trabalho de
instrução, de doutrina, de ensino da palavra, é para isso. É para levar luz e entendimento às pessoas. Então eu quero convidar vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus, para estar aqui agora recebendo esse ensino, ou depois de gravado, pegue esse ensino e use ele para adquirir conhecimento dentro de uma defesa da fé que você precisa ter em relação não só ao conceito doutrinário dessa instituição, dessa seita, como de outros conceitos doutrinários que você precisa estar tendo conhecimento para não se deixar levar. E nesse vídeo de instrução vamos falar sobre a construção doutrinária do sistema ASD, Adventista do Sétimo Dia, que não se encontra alicerçado, balizado no firme fundamento que é Cristo, a sua palavra. Deu para entender? Não está afirmado no Evangelho de Cristo, na doutrina de Cristo, essa construção de fé, de doutrina, de princípios de Deus, que vive hoje dentro desse sistema religioso ASD, Adventista do Sétimo Dia. Vamos lá. Eu mostrei aqui alguns livros, né? Olha, tem isso aqui, ó. O Grande Conflito. Olha, A Única Esperança. Olha, A Grande Esperança. Eles têm muitos livros que eles levam para as pessoas estudarem. Não é a Bíblia. Aprendam isso. As seitas não convidam ninguém a estudar a Bíblia. Eles dizem que é a Bíblia para ludibriar o simples, enganando e levando como presa sua. As seitas, aqueles que estão dentro do engano, convidam você não é para estudar as Escrituras. Sabe por quê? Porque se você estudar as Escrituras, você vai ter a luz de Deus que vai iluminar a tua mente e ver que tudo aquilo que esse caminho te mostra é mentira. Então logo ele quer conduzir você dentro da mentira. Porque ele convida você, entre aspas, indiretamente, você entende que é aprender a Bíblia. Né? Diretamente é a Bíblia que a gente ensina. Mas não é. Você vai ser doutrinado pelos livros, pelas literaturas das seitas, das religiões, que são formuladas não é pela palavra, é pelos teólogos de tais seitas que formulam essa doutrina não alicerçada, baseada no fundamento que é Cristo, no Evangelho, mas alicerçado e firmado no fundamento dos homens dentro das suas seitas. Antes de iniciar esse assunto, eu quero dar 2 textos aqui, da palavra de Deus, que é muito importante a gente entender. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Lembrando a você que todas as cartas apostólicas foram escritas com um objetivo, para corrigir a igreja, para proteger a igreja de falsos mestres e ensino, para dar à igreja direção, corrigir, repreender, para doutrinar a igreja, para levar para a igreja o alimento verdadeiro para o povo estar vivendo, que é a palavra, a doutrina, a instrução de Cristo. Lembre-se disso, quando você lê uma carta, seja ela Coríntios, Efésios, Gálatas, Filemão, Filipenses, Tessalonicenses, você busca entender qual o objetivo que essa carta foi escrita. Todas as cartas apostólicas foram enviadas às igrejas para corrigir ensinos errados, para repreender os irmãos diante de comportamento, para instruir o irmão a verdade do Evangelho, para proteger os irmãos sobre os ensinos errados que estavam sendo dados dentro das igrejas, para dar aos irmãos a direção verdadeira da igreja de Cristo, por onde devemos seguir, como está seguindo e a quem devemos estar submisso, qual é a cabeça que é Cristo. Deu para entender? E Paulo vai escrever a carta aos Romanos. Alguém já disse que essa carta chama-se Carta da Justificação. Por quê? Porque Paulo vai tratar sobre a graça de Deus para justificar o pecador do pecado. Não é? Já iniciando, Paulo vai falar do pecado, da consequência do pecado, do dom gratuito de Deus, não é? Da forma do homem ser justificado. Paulo vai falar nisso. Essa carta aqui aos Romanos, você precisa analisar ela, carta por carta, com cuidado, examinar, orar a Deus, pedir para o Espírito Santo lhe dar entendimento, esclarecendo, abrindo naquilo que você não consegue ver dentro de uma visão óptica. Pelo entendimento do Espírito Santo, você vai sendo esclarecido com a verdade.
Você não precisa de livros de religião alguma para aprender a Bíblia. Não precisa. Você só precisa da Bíblia, do Espírito Santo e da sua dedicação a Deus, sabendo que necessita dele em oração para que isso aconteça. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui, no capítulo 10 de Romanos, no versículo 1 ao 4. Paulo vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel. Paulo está falando aqui dos irmãos dele, compatriotas, dos judeus. E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Olha o que Paulo está dizendo aqui. No versículo 1 de Romanos, capítulo 10. Agora o versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo está dizendo, eu dou testemunho que esse povo, meus compatriotas judeus, ele tem zelo de Deus. Eles buscam servir a Deus. Eles querem estar na vontade de Deus, mas só que eles não têm o entendimento. Por onde eles vão fazer isso? Por onde eles estão diante de Deus, justificado, recebido em comunhão com Deus? Eles querem isso, mas não têm entendimento. Por onde é que nós podemos ter essa comunhão com Deus? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo vai dizer aqui agora, no versículo 3, que eles são zelosos de Deus. Eles querem viver uma vida buscando servir a Deus, mas eles não têm esse entendimento. No versículo 2, Paulo diz isso. No versículo 3, Paulo diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, eles não têm entendimento do caminho pelo qual o homem chega a Deus justificado. Eles não têm essa direção. Eles estão buscando estabelecer um caminho conforme eles querem crer que é desse jeito. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 3 de Romanos 10. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. É o que os religiosos fazem. Eles estabelecem o seu próprio meio, mérito, para chegar a Deus. Eles não aceitam o que Deus estabeleceu. É o que Paulo está dizendo aqui. Aí Paulo vai dizer, continuando. Eles não se sujeitam à justiça de Deus. Eles negam o caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar à presença dele. Por quê? Eles querem estabelecer o seu próprio meio, como eles entendem, como eles acham, como eles creem que é. Eles não aceitam o meio que Deus estabeleceu para o homem chegar na presença dele através de Jesus Cristo, para receber remissão de pecados, justificação, comunhão, reconciliação, estar livre do juízo para obter a salvação com Deus, para estar com ele na eternidade quando deste mundo partir. Os religiosos não aceitam isso. Os que vivem dentro do sistema, das seitas, das religiões, não se submetem ao Evangelho de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Agora escuta o que Paulo diz no versículo 4. Eu estou lendo aqui Romanos, capítulo 10, do 1, o 2, o 3. Agora escuta o que diz o 4. Paulo vai dizer assim. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Deu para entender? Nós estamos aqui para aprender sobre os ensinos errôneos da Adventista do sétimo dia. Nós estamos aqui para aprender que a construção doutrinária desta seita não está alicerçada na verdade do Evangelho de Cristo. É uma construção que está na areia. Não vai prevalecer no final. E Paulo, irmãos, olha o que Paulo diz no versículo 4 do capítulo 10 de Romanos. Eu li aqui o versículo 1, 2 e 3. Olha o 4. Paulo vai dizer assim no 4. Porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crer. Aí Paulo agora vai tratar aqui que os judeus queriam se justificar diante de Deus, guardando os rituais da lei. Só que a lei, ela não aperfeiçoava nada. A lei não justificava ninguém. A lei não foi para levar o homem à salvação. A lei foi estabelecida para trazer o homem à consciência do juízo de Deus, para mostrar ao homem porque ele é condenado, porque ele está em condenação, porque ele está em maldição, por causa das suas obras.
transgredindo a lei de Deus. Aí, Paulo vai dizer, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Não é para todo mundo. Jesus morreu para todos, mas todos não estão salvos. É todo aquele que crê nele. Pois o que não crê continua condenado, sem a justificação de Deus, é alvo da ira de Deus, é réu do inferno, predestinado ao inferno, porque não aceitou ainda o meio de salvação que Deus oferece. Deus abriu a porta para todos. Agora, para que todos alcancem a salvação, todos têm que entrar por essa porta da graça, que é Jesus. O problema é que muitos não vão entrar. São poucos os que entram, disse Jesus. A maioria não querem entrar, porque elas querem viver dentro do entendimento deles, para uma vida com Deus, aonde eles acham que é o certo. Não é pelo aquilo que Deus estabeleceu. Cristo, o caminho, a porta, a verdade, para o homem chegar a Deus. E ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo. E Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, que ele dava testemunho, ele orava. A oração de Paulo é para que os judeus fossem salvos, porque ele tinha testemunho de que eles buscavam uma vida de zelo, uma vida prudente para servir a Deus. Só que esta vida era sem o entendimento de Deus. Eles queriam estabelecer o seu próprio entendimento, negando aquele que Deus estabeleceu como um meio para o homem chegar a ele. Eles não aceitaram Cristo. Eles quiseram viver dentro da sua regra, dos seus caminhos, dos seus princípios, e negaram o que Deus estabeleceu. Aí Paulo vai dizer, eles rejeitam a justiça de Deus, que não é por meio de religião, de servidão, de prática, de devoção, a sistema, a usos e costumes, de igreja, de seita, de instituição, de coisa alguma. O meio da justificação é por meio de Cristo, para todo aquele que nele crê. Quem não crê, continua julgado. Não adianta buscar guardar os 10 mandamentos. Não adianta buscar guardar o sábado. Não adianta buscar estar dentro de uma religião que diz que guarda a lei, que cumpre a lei de Deus, porque ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus. Jesus, ele disse, eu não vim abirrogar, eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir a lei. Porque ele cumpriu? Para dar àqueles que crêem nele o livramento da maldição da lei. Eu não sou cumpridor da lei pelos meus méritos, por minha vida religiosa, por viver dentro de ordenança religiosa. Eu sou cumpridor da lei em Cristo, por fé. É para todo que nele crê. O fim da lei para mim, a lei, a condenação da lei para mim, não serve mais. Por quê? Porque eu criei em Jesus. A lei para mim foi abolida. Mas a lei está valendo ainda. A condenação da lei ainda está em vigor na vida de todo aquele que ainda está sem Cristo. Pode estar na religião A, B, C, D. Pode estar dentro da igreja A, B, C, D. Pode estar seguindo o pastor A, B, C, D. Se não tiver em Cristo, você ainda está dentro da condenação da lei. Porque o seu pecado só vai ser justificado, absolvido, remido, aniquilado, perdoado, quando você crê em Jesus. Porque a força da lei é o pecado, que leva o homem à morte, que é a condenação. Deu para entender? Aí vem o sistema religioso adventista do sétimo dia, com questões, com ensinos doutrinários, levando as pessoas a entender que tem que guardar a lei. Aonde eles defendem a guarda do sábado. É o ponto principal dessa seita, desse grupo religioso. Eles defendem o sábado, que é o mérito para a salvação. Eles não estão nem aí para Cristo, porque a preocupação deles mais é mostrar ao povo que tem que guardar o sábado. Não é mostrar o que Cristo operou no sacrifício perfeito para dar ao homem a graça do perdão de Deus no homem. Eles não preocupam-se em mostrar isso. Eles querem mostrar a observância da lei. Nós guardamos a lei. Nós somos a única religião que estamos guardando a lei. Nós somos o único povo de Deus que busca guardar o sábado. Estão perdidos. Povo de Deus não é aquele que busca guardar a lei. Deus deu a lei ao povo de Israel para mostrar ao povo a sua condenação, para mostrar ao povo a maldição que estavam. E Deus fez a promessa daquele que vinha para resgatar o homem da maldição da lei, da maldição do pecado, da condenação do inferno. Jesus não é você cumprir lei. Deus não disse a ninguém, você tem que cumprir isso, isso e isso. Deus disse, eu enviarei
Um que vai libertar vocês, que vai salvar, que vai resgatar, que vai destruir o poder de Satanás e libertar vidas do reino das trevas. Não é religião, não é instituição, não é homem, não é prática, não é devoção, não é ritual, não é mérito humano. Só Jesus Cristo é quem pode libertar você da maldição da lei, da força do pecado, da condenação e da vida de juízo de Deus que o mundo está. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o justificador. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, logo não é religião, não é igreja, não é prática, não é voto, não é devoção, não é ritual, não é nenhuma outra coisa que as religiões apresentam. Aí vem, eu estava conversando com um irmão que ele estava tendo o estudo da Adventista do sétimo dia. E ele disse, irmãos, a partir dos seus estudos no YouTube, que ele pegou meus vídeos no YouTube, esse irmão, ele é da cidade do estado de Sergipe. O irmão Edinaldo. É do estado de Sergipe, esse irmão. E ele disse a mim, irmãos, Deus me abriu muito a mente através dos seus estudos, dos seus ensinos, dos vídeos que eu tenho gravado, que eu tenho baixado e gravado. Eu digo amém. E ele disse a mim que ele estava tendo estudo com a Adventista do sétimo dia. Ele teve 10 estudos e o pessoal dessa seita já chamou ele para se batizar, para prender eles dentro da entidade, entendeu como é? Para ele ser preso, negócio, escravo da instituição. Foi batizado, você agora é daqui. Se você sair daqui, você não tem Deus. Deu para entender? Não é assim que trabalham as seitas, as religiões, as igrejas, não é assim? Prende as pessoas através do batismo. Como se a pessoa fosse propriedade de tal ministério, instituição. E aí, ele disse a mim, irmãos, mas eu disse a eles que eu não estava acreditando nos livros que eles estavam me ensinando. Porque eu acredito na Bíblia, não nos livros. Sabe o que foi que esse povo da seita disse a ele? Para persuadi-lo? Olha, você precisa conhecer primeiro a luz pequena, para depois conhecer a luz maior. Eles dizem que primeiro, para você conhecer a luz maior de Deus, que é a palavra, a revelação, você tem que primeiro conhecer a luz menor, a luz pequena, que eles dizem que é os livros escritos das suas instituições, é a literatura de suas religiões. Isso aqui é veneno espiritual. Isso aqui é maldição para quem lê e busca ser conduzido dentro do princípio de Deus através desses livros da Adventista do sétimo dia. Por quê? Eles usam texto bíblico, mas os livros não são formulados dentro dos ensinos, dentro da verdade do Evangelho. É dentro da literatura escrita pelos homens nas instituições. Deu para entender? E a Bíblia não ensina coisa nenhuma sobre isso. Luz menor, luz maior. A primeira luz, a segunda luz. Você precisa conhecer, ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, para que você, vendo essa mensagem que fala de Cristo, você se converta a Cristo para estar na luz. Cristo é a luz. A mensagem do Evangelho é que esclarece. A mensagem do Evangelho leva o homem a Cristo. Não é a igreja, não é a religião, não é a instituição, não é a seita, não é ensino nenhum de religião. Não é a primeira luz, segunda luz, nós temos uma só verdade, uma só luz. A palavra de Deus é a verdade que mostra Cristo, que é a luz do mundo, que veio para nos tirar das trevas. Não é ensino de nenhuma instituição religiosa. Deu para entender qual é o sistema, a artimanha, a manipulação de todas as seitas, religiões e igrejas que não estão dentro da vontade de Deus? Priva o povo, ludibria o povo, engana o povo dentro de uma artimanha muito sábia que eles criam, viu? O diabo, ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe enganar. A arte de Satanás é o engano, ele é o mestre, ele é o pai da mentira, ele é o mestre do engano. Mas tem uma coisa, Jesus é o mestre da verdade. Quando você conhece a Jesus, o mestre do engano cai por terra e todos os seus argumentos. Aí veja, esse irmão disse, irmão Wellington, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque os seus estudos me ajudou muito a ser esclarecido e eu saí desses ensinos que estava recebendo do Adventista. Está vendo aí, irmão, que Deus está trabalhando? Deus está levando a palavra onde eu nem imagino que está, através desses vídeos de instrução.
E se o irmão estiver assistindo esse vídeo e quiser botar o comentário aí, bota aí, irmão, para testificar. Então, o sistema doutrinário, eu estou falando de sistema doutrinário, de instituição, eu estou falando da questão de doutrina, de ensino, não estou me referindo a pessoas no particular. Entenda aí, viu, meu irmão? Eu tenho a liberdade de expor minha crítica a qualquer coisas públicas, seja instituição, seja pessoa, seja ensino, seja doutrina. Então eu estou aqui levando este ensino, refutando os conceitos doutrinários da ASD, Adventista do Sétimo Dia, porque é uma instituição pública e eu tenho essa liberdade, tá bom? Deixa eu lhe dizer aqui, muitos acreditam, muitos que estão dentro dessa instituição, acham que esse é o único povo, o único meio, a única religião que é de Deus. Só que eu peço a você uma coisa, conheça a fundação de cada instituição religiosa, certo? Por quê? Esse sistema religioso doutrinário adventista do sétimo dia, ele foi formulado por homens. Deixa eu lhe dar aqui um pouco do conhecimento da fundação desse sistema. O nome adventista, advento, significa vinda. O nome advento significa vinda. Foi adotado na assembleia realizada em Beth Clark, nos Estados Unidos, no dia 28 de setembro de 1860. E passou a ser chamado ASD, Adventista do Sétimo Dia. Passou a ser chamado Adventista do Sétimo Dia em 1863, depois da frustrada esperança da vinda de Cristo. Por quê? Porque esse fundador, o primeiro líder dessa instituição, o senhor William Miller, ele fez um estudo dentro do livro de Daniel e determinou uma data da vinda de Jesus Cristo. Olha para isso, é heresia, irmão. Todo aquele que diz que Jesus vai voltar tal ano, tal dia, é herético. Isso não foi dado a conhecer a ninguém. Deu para entender? Então o senhor William Miller, ele estabeleceu uma data da vinda de Jesus, mas não aconteceu. Aí disseram que ele tinha errado os cálculos, né? Então marcaram outra data, a partir do dia 22 de outubro de 1844, marcaram outra data, que Cristo vinha nesse ano, porque o senhor William Miller, ele disse que Jesus voltaria no ano de 1843. Jesus não voltou. Aí remarcaram outra data. Essa instituição é de falsos profetas, viu, irmão? Saia de dentro desse ensino aí, saia de dentro desse conceito doutrinário da Adventista do Sétimo Dia. É uma seita, eu digo com toda certeza. Saiam de dentro dela, porque os ensinos dados dentro dela é herético. Não é o ensino do Evangelho. E é formada por falsos profetas. O senhor William Miller, ele disse que Jesus voltaria no ano de 1843. Jesus não voltou. Aí, para ele não ser tomado como mentiroso, marcaram outra data. 1844. Jesus não voltou. Aleluia. Porque Jesus não vai voltar na data que o homem estabelece. É no tempo de Deus que está determinado para ele voltar. Aleluia. Ele disse que isso não pertence aos homens. Nós, igrejas, não devemos estar preocupados com o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nós, igreja, devemos ser prudentes, estar pronto para esperar o Senhor como se ele voltasse agora. Sabendo que ele vem a qualquer momento. Não importa o dia ou a hora. Eu tenho que esperar Jesus como se fosse agora. Estando pronto, preparado. Todo aquele que estabelece uma data é falso profeta. Assim também como aconteceu com Russell, falso profeta da STV. Porque Russell foi discípulo da Adventista do Sétimo Dia. Você sabia disso? Não? Depois, no estudo que eu vou trazer sobre a Sociedade de Torre de Vigia, você vai saber disso. Eu estou falando aqui agora sobre a Adventista. Os ensinos doutrinários da Adventista. Não estou falando das pessoas que estão lá dentro. Estou falando dos ensinos, da doutrina, dos preceitos que dizem que é de Deus. Então, Jesus não veio também. Marcaram a segunda vinda. Jesus não veio também. O cálculo da volta de Jesus Cristo foi baseado dentro dos estudos de Daniel 8,14. Dentro de uma forma errônea. E aí Jesus não veio. A partir daí, afirmaram que Jesus viria à Terra no final das 2.300 tardes e manhãs. Depois do grande fracasso, os líderes da Adventista do Sétimo Dia formaram vários grupos.
Aí agora dividiram, foram vários grupos formados. O grupo do senhor Irã Edson, o grupo do senhor Joseph Betts, o grupo da senhora Ellen Goldwhite. Essa é considerada como uma profetisa de Deus, que as suas profecias é igual à Bíblia. Essa profetisa, a senhora White, ela é como se fosse, os ensinos delas, eles têm lá dentro da Adventista, como se fosse a Bíblia. Deu para entender? O senhor Irã Edson disse que Jesus já veio. Olha a heresia que eles têm lá dentro da Adventista do sétimo dia. O senhor Irã Edson, um dos fundadores dessa instituição, ele disse que Jesus já veio, mas Jesus parou no segundo compartimento do santuário para realizar uma obra antes da sua volta à terra. É mentira isso, irmão. Jesus, quando morreu, ele disse: está consumado. Jesus consumou a obra da redenção para livrar o pecador da condenação do pecado da lei aqui na terra. Foi consumado aqui na terra. Ele está lá no céu aguardando o dia que o Pai vai mandar ele voltar para buscar o seu povo que creu nele. Ele não está em segundo compartimento. Ele entrou direto na presença do Pai. Está sentado à destra de Deus. Está direto com o Pai, no trono do Pai. Não é dois tronos, é um trono só, onde o Pai e o Filho estão sentados. Então, você pode ver que dentro disso que eles ensinam, você não conhece isso porque você está aqui fora. Quando você vai lá para dentro da instituição e torna-se membro dela, você vai ser formado nesses ensinamentos. Deu para entender? Então, depois do fracasso de todas essas profecias, aí eles disseram: não, Jesus já veio, mas ficou no segundo santuário. Aonde? Para completar uma obra antes de vir à terra. A obra já foi consumada. Então, se você conhecer a história desses falsos profetas que fundaram essa seita, essa religião, esse conceito doutrinário, você vai ver que não tem base, não tem confiança. Agora, vê o que a senhora Ellen Goldwhite disse, porque eles têm essa profetisa, que é uma profetisa, porque não existe. Primeiro, Deus não levantou nenhuma mulher para trazer nenhuma revelação inspirada dele, pela qual está escrita na sua palavra. Eu desafio você a procurar nos livros dos profetas alguma profetisa, alguma mulher. Vai ter Daniel, vai ter Jeremias, vai ter Isaías, vai ter Malaquias, vai ter Joel. Mulher. Já começa por aí uma heresia dentro dessa seita. Profetiza Ellen Goldwhite, onde eles dizem que as profecias delas é de igualdade com a Bíblia, porque eles dizem que ela foi inspirada por Deus para trazer profecia como está na Bíblia. Toda a profecia de Deus está na Bíblia. Não tem livro, não tem profeta, não tem escrita, não tem revelação adicional. É uma coisa que muitos dentro das igrejas evangélicas precisam aprender. E eu vou bater também nas seitas evangélicas, viu? Vou bater dentro desses conceitos doutrinários malditos, esse evangelho maldito que o povo tem vivido dentro das seitas evangélicas, das igrejas. Vai chegar a hora, calma. Estou aqui agora no ensino da Adventista do sétimo dia, dessa seita. Então, os Adventistas do sétimo dia estão sendo formados, instruídos, alicerçados dentro dos ensinos dessa instituição, formulada pelos homens. E esta profetisa da Adventista do sétimo dia, Ellen Goldwhite, a senhora White, os escritos delas é tido na Bíblia, é por onde eles se baseiam, estão alicerçados, como se fosse revelação de Deus. Agora, olha o que ela disse, olha a mentira que cai por terra quando a gente examina a palavra, conhece o que Jesus disse. Olha o que a senhora White disse. Depois do fracasso do Senhor, né, dos seus outros líderes, Miller, o senhor Irã e outros, a Ellen Goldwhite agora vem e diz assim, que as suas profecias, em suas profecias, ela diz que a porta da graça está fechada para o mundo. Ellen Goldwhite, nas suas profecias, ela diz que a porta da graça está fechada para o mundo. Ela disse que ouviu a voz de Deus lhe anunciando a vinda de Jesus, o dia e a hora. Só que ela esqueceu. Olha o que essa profetisa disse. Olha o que essa profetisa afirmou. Ela disse que Deus disse a ela que a porta da graça estava fechada. Para ela, dentro desse ensino. Estava fechada para ela dentro da Adventista do sétimo dia. Porque enquanto Jesus não voltar,
a porta da graça está aberta para todo aquele que quiser entrar. E Jesus disse, eu sou a porta, e quem entra por mim salvar-se-á. Jesus disse, entrai pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta. Em canto nenhum, Jesus disse que fechou. Jesus advertiu os homens a entrar. Ele disse que um dia vai fechar. Esse dia que vai fechar é o dia que ele voltar. Aí vem essa profetisa Ellen Goldwhite, dizendo que Deus disse a ela que a porta da graça está fechada. Para ela, né? Para os que estão lá dentro, privados da verdade, né? No engano de Satanás, privado da verdade do Evangelho, que mostra essa porta aberta para todo aquele que crê entrar e ser salvo. Aí ela disse, olha, Deus me avisou o dia e a hora da volta de Jesus, mas eu esqueci. Agora olha o que ela disse. Ela disse assim, ouvi a voz de Deus proclamando o dia e a hora, mas após sair da visão, é visão, né, gente? Não é o que hoje está vivendo muito dentro das igrejas evangélicas, essas visões. Aí ela diz, após sair da visão, não me lembrei mais, perdi a lembrança. Ela agora adverte para ninguém questionar ela. Olha para aí, o que é que os falsos profetas fazem? Não é isso que muitos dentro das igrejas fazem? Olhe, não julgue não, não duvide não, creia, receba. Não é? Para a pessoa não questionar os mentirosos dentro das igrejas. Aí a senhora Ellen Goldwhite disse, ninguém questione não, porque o meu anjo assistente, ele disse que quem questionar, mover um broco ou mexer um alfinete das minhas mensagens, vai pagar, não é? Vai sofrer a consequência. Ela disse que o anjo assistente dela mandou dizer que ninguém pode questionar a profecia dela. Olha para aí. Logo já é uma falsa profeta. Anjo assistente, meu irmão. Jesus não deixou nenhum anjo assistente para a sua igreja. É o próprio Jesus que assiste a sua igreja, que guia a sua igreja, que protege a sua igreja, que dá força à sua igreja, que está com a sua igreja. É o próprio Jesus Cristo. Então, a senhora Ellen Goldwhite, ela é uma profetisa do inferno. Primeiro, Deus não levantou nenhuma mulher para trazer nenhuma revelação escrita. Pode examinar todos os livros dos profetas. Você não vai ver nenhuma mulher. Segundo, as profecias escritas de Deus, que nós devemos crer e confiar, foi fechada no Apocalipse, o Canon, que são livros inspirados por Deus, por onde ele usou homens para escrever aquilo que ele quer que nós conheçamos. As revelações de Deus dentro das profecias estão aqui escritas neste livro. Bem-aventurado é o que crê, ouve, pratica e guarda as coisas que estão escritas neste livro. Não é neste livro. Não é neste livro. Não é neste livro. Não é nos livros de nenhuma instituição religiosa, seja ela qual for. Deu para entender? É na Bíblia, meu irmão, aonde está a verdadeira revelação de Deus, na palavra dele. Deu para entender? Então, dentro da Adventista do Sétimo Dia, as pessoas estão lá seguindo os escritos, as doutrinas formuladas pelos seus líderes. Sua profetisa Ellen Goldwhite, né, a senhora White. Os seus líderes, Charlie Miller. Os seus líderes, o senhor Irã. Deixa eu ver aqui como é o nome do outro. O senhor Irã. Cadê aqui, Jesus? São homens que formularam esses conceitos doutrinários. O senhor Irã Edson, Joseph Bates e a senhora Ellen Goldwhite. Os fundadores dessa seita maldita que leva veneno para o povo. E você já sabe, eu vou falar aqui agora para encerrar, que essa seita ela trabalha em cima. Qual é o alicerce dela para você ser salvo? O sábado. Eles trabalham em cima do sábado, da lei, do decálogo. Não é? Eles trabalham em cima disso. Eles ensinam que se você não guardar o sábado, não é salvo. Você tem que guardar os 10 mandamentos. Eles ensinam. Dizem que é obrigatório guardar a lei. Eles dizem, Jesus não. Para você ser salvo, Jesus ensinou a crer nele. Jesus disse, eu vim salvar. Jesus não disse que veio ensinar ninguém a guardar a lei para ser salvo. Aprende isso aí, irmão. Isso é muito sério. Aceita os ensinos doutrinários da seita adventista do sétimo dia. Elas trabalham no alicerce baseada no sábado. No decálogo, os 10 mandamentos. Ela ensina aos seus membros, seus adeptos,
que tem que guardar a lei, tem que guardar os 10 mandamentos, e eles enfocam o sábado. Tem que guardar o sábado para ser salvo, para cumprir a vontade de Deus. Só que não é isso que Deus diz. A palavra de Deus não ensina isso. Cumprir a vontade dele guardando. Qual é a obra de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que todos nós creiam em Jesus. Porque em Jesus nós somos cumpridores da lei. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, qual é a obra de Deus para que nós façamos? Aí Jesus disse, foi Jesus, eu estou apenas pregando a palavra. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. E a vontade do Pai é que todo aquele que me vê, venha a mim. E ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. A vontade de Deus é que eu e você estejam em Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos instrui, é Ele que nos orienta e a Cristo nos leva, guiado na direção de Cristo, não na direção de igreja, de seita, de homem, de ensino algum, de guardar ritual, cerimonial. Deu para entender? Então os adventistas do sétimo dia eles trabalham dentro de um entendimento que tem que guardar o sábado. Eles têm o conceito de que o homem se salva pela obra de Cristo e, em parte, pela sua própria fidelidade em guardar a lei. Eles não crêem só na obra vicária, substituta de Cristo, para salvar o pecador. Eles ensinam que o pecador tem que crer em Jesus, mas se você não guardar o sábado, não guardar a lei, você não é salvo. Aí eles às vezes questionam, dizem, olha, é permitido matar? Não. É permitido roubar? Não. Isso está nos 10 mandamentos. É permitido guardar o sábado, quebrar o sábado? É. Mas está nos 10 mandamentos. Mas é. Porque os 10 mandamentos se dividem em 3 partes. E a guarda do sábado estava incluído dentro de uma parte cerimonial. Dentro de uma parte temporal. Deu para entender? Não foi um mandamento dentro de princípios para a salvação. Eu pergunto a você, o cara que não mata, ele é salvo? O cara que não rouba, ele é salvo? O cara que vive dentro da religião, guardando o sábado, ele é salvo? A salvação é por meio de quem? Qual é o caminho exclusivo da salvação? Mesmo que você mate, roube, que você seja transgressor da lei, mas se você se converter a Cristo, você será salvo. Deu para entender? Se você se converter a Cristo, você será salvo. Porque Cristo veio para salvar o pecador. O pecador não é salvo através de guardar nenhuma ritual, nenhuma lei, nenhum cerimonial, não por estar dentro de igreja. O caminho da salvação é Cristo, que Ele nos justifica da nossa culpa e da nossa transgressão diante de Deus o Pai. Deu para entender? E o sábado não foi um mandamento para a igreja. O sábado estava na lei para os judeus e era apenas um sinal que marcava o povo de Deus. Eram 2 sinais lá na lei que marcavam o povo de Deus: a guarda do sábado e a circuncisão. Agora vem cá comigo, meu irmão. Eu acho interessante esse pessoal da Adventista do sétimo dia que vive achando que guardam a lei, que vivem dizendo que são cumpridor da lei. Aí eu pergunto, eles oferecem sacrifício? Eles estão no tempo da lei que o povo tinha que ir para o templo, onde o sacerdote era quem oferecia a expiação do pecado do povo a Deus. Eles estão levando animais para ser sacrificado. Isso a lei pedia. Eles estão guardando isso. Os adventistas do sétimo dia, eles se circundam-se. São circuncidados eles. A lei pedia. Foi Deus que determinou a Abraão. Faz isso como um pacto perpétuo, Abraão. Te circuncida. E todo macho que nasce de ti seja circuncidado. Todo macho que nasce no meio do povo de Israel tinha que ser circuncidado. Será que os homens dentro da Adventista do sétimo dia são circuncidados? Ora, mas eles querem guardar a lei. Não são hipócritas, não são? Não é um comportamento hipócrita? Quer guardar uma coisa e esquecer das outras? Por isso que vão ser condenados, irmão. Os tais que vivem dentro desse entendimento que não dão ouvido à verdade para se salvar. Paulo vai dizer aos judeus que viviam dentro desse entendimento, e olha que nós não somos judeus não, a lei era para os judeus, nós somos gentios, temos que estar na graça, porque o que condena o mundo inteiro não é a lei, é o pecado, que é a força da lei, que condena o homem ao inferno. A lei mostra ao homem a condenação.
Foi isso que Deus mostrou ao povo de Israel, que achava que era salvo, que achava que estava bem, porque foi um povo que Deus escolheu. Deus diz, olha a condição de vocês aí, ó. Qual é? E ele proporcionou um meio, até Cristo, a graça dele se manifestar, para que o povo não perecesse. A lei, os cerimoniais, os rituais da lei, era apenas temporário. E era apenas prefigurações que apontavam para Cristo. Aquilo que vinha no futuro, aquilo que era temporal, deixou de ser quando aquilo que foi prometido para a eternidade, Jesus se manifestou. A graça de Deus agora não precisa mais da lei. Deus não chama mais seu povo para estar dentro de templo adorando a Ele. Deus não chama mais seu povo. Deus não exige mais do povo hoje, que é a igreja, para estar levando o ritual de animal para dentro do templo, para que o sacerdote faça a expiação pelo pecado do povo. Deus não manda o povo mais se dirigir a sacerdote. Deus não manda o povo mais a viver preso dentro de sistema ritual, cerimonial, religioso para ter comunhão com Ele. Hoje, o caminho que Deus mostra ao povo para ser livre do pecado, para ter comunhão com Ele, receber reconciliação e receber o perdão dEle, é Jesus. É Jesus. Quem crê nele, aleluias, é justificado. É o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Leia o que está no versículo 4. Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Eu já não estou mais dentro do jugo da lei, dentro da condenação da lei, dentro da maldição da lei. Quando eu creio em Jesus, eu sou cumpridor da lei, justificado e livre da maldição e da condenação da lei. Entenda isso, meus amados, que estão aí dentro dessa instituição religiosa. Não pense que você vai ser salvo porque você vive um ritual religioso guardando o sábado. Salvação é por Jesus. A Bíblia não mostra em canto nenhum. A mensagem do Evangelho não ensina a guardar sábado. A mensagem do Evangelho não ensina a estar dentro de uma instituição religiosa, seja ela qual for. A mensagem do Evangelho aponta para Cristo. Cristo é o local, Cristo é o meio, Cristo é o lugar. Cristo é a nossa salvação. Então, dentro do ensino da Adventista do Sétimo Dia, eles ensinam isso. Entendeu como é? Os 10 mandamentos e a lei fizeram parte do antigo concerto. E ninguém foi fiel ao cumpridor da lei e dos mandamentos de Deus. Deus deu a Israel, a sua nação escolhida, segundo a carne, esta lei. Mas ninguém foi fiel e ninguém cumpriu a lei. Todos permaneceram debaixo da condenação da lei. E a lei, o sábado e a circuncisão foi um sinal que Deus deu para um sinal exterior, para marcar aqueles que faziam parte do povo de Deus. Lembre de uma coisa, o sinal era exterior, o sábado e a circuncisão. Hoje o sinal que marca o povo de Deus não é exterior, não é uma igreja, não é um cerimonial, não é uma devoção. O sinal que marca hoje o povo de Deus é interior, é o Espírito de Deus, é o reino de Deus estabelecido no nosso interior. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 17, do 9 ao 14, você vai ver Deus pedindo a Abraão que fosse circuncidado e todo macho nascido a partir de 8 dias. Você vai ver lá em Êxodo 31, 12 ao 18, Deus pedindo a guarda do sábado como um sinal exterior para o povo de Deus. E tem outros princípios aí pelo qual Deus pediu o sábado. Então sábado Jesus não pediu. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais. Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28. Se você ler, você vai ver Jesus sendo interrogado pelos fariseus em relação do sábado. Porque Jesus curava no sábado, operava maravilha no sábado, e os judeus no sábado não faziam nada disso. Questionaram Jesus porque estava fazendo isso no sábado. E Jesus vai dizer, o sábado não foi feito para eu idolatrar, para eu servir, para eu guardar. O sábado foi feito para me servir. O sábado não é para eu servir a ele, é para ele me servir. Deu para entender? Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para guardar sábado. João capítulo 9, versículo 8 ao 11, onde Jesus curou o cego de nascença ali, dentro do templo, os fariseus estavam tão presos no cerimonial, na guarda do sábado, que não conseguiram ver
a grande manifestação do poder de Deus na vida daquele cego que Jesus curou. Eles questionaram, rejeitaram o milagre que foi feito ali por Jesus, mostrando que Jesus era o Messias, porque eles estavam mais preocupados com o sábado. Questionaram a Jesus. Deu para entender? A mente deles como estava, como é a mente de hoje, que estão dentro dessa seita, que quer viver esse entendimento. Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Jesus não transgrediu nenhuma lei de Deus. Mas ele não observou o sábado, como os judeus observavam. Ele não observou o sábado, porque os judeus, eles perderam a direção de Deus e viveram dentro dos conceitos religiosos. Eles viveram focando mais as práticas religiosas do que a palavra de Deus. Deu para entender? Porque Deus pediu o sábado, não foi como um meio para o homem estar em comunhão com ele. O sábado era para o descanso do homem. Não importa hoje se é sábado, domingo, segunda. Tem empresa que você folga no sábado. Tem empresa que você folga no domingo. Tem empresa que você folga na segunda. É o dia do descanso. Isso não é uma regra determinada por Deus. Isso foi para o povo de Israel quando saiu do Egito. Tinha uma simbologia. Jesus não estabeleceu isso para a sua igreja. Para o pacto da nova aliança, não tem essa ordenança. Deu para entender? A gente vai ver Jesus lá em Mateus 5,17. Jesus disse que eu vim cumprir a lei. Ninguém poderia cumprir a lei. Ele veio cumprir. Ele não veio abirrogar, ele não veio destruir. Ele cumpriu a lei para que através dele, todo pecador que está condenado, julgado pela lei, fosse absolvido do pecado da lei. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Porque aquele que não crê em Jesus ainda está debaixo da maldição da lei, condenado pelo pecado. É preciso crer em Jesus. Deu para entender? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Versículo 10 ao 13. Paulo vai dizer que Jesus nos resgatou da maldição da lei, que ninguém poderia ser justificado diante de Deus pela lei. Dá uma lidinha aí, Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13. Ora, a gente vai ver também Paulo repreendendo Pedro, que entrou em conceitos errados, que deixou persuadir. Dá uma lidinha lá em Gálatas capítulo 2, versículo 14 ao 16. Os judeus estavam querendo que o povo observasse a lei. Os judeus estavam estabelecendo que os crentes, que os gentios que estavam crendo em Jesus, eles fossem obrigados a observar a lei. Eles diziam, não é só crer em Jesus, vocês também têm que se circuncidar-se. Vocês têm que observar a lei. Aí Paulo vai repreender. Paulo vai combater esse ensino errado que hoje está tendo dentro desse sistema adventista do sétimo dia. Os apóstolos nunca compactuou com esse ensino. É por isso que eu digo, a doutrina, o sistema doutrinário adventista do sétimo dia não está alicerçado no fundamento dos apóstolos. Não está alicerçado em Cristo, o verdadeiro fundamento da fé cristã. Está alicerçado nos ensinos dos seus fundadores. William Miller, Iran Edson, Ellen Goldwyn e outros. Paulo vai dizer, irmãos, nós fomos justificados, nós somos judeus, mas fomos justificados não foi por lei, foi pela fé em Jesus, porque seja judeu ou grego, gentil, qualquer pessoa, a justificação não é por buscar guardar a lei, porque a lei ninguém pode guardar e cumprir, a lei trouxe condenação, a lei não traz justificação. A lei não pode aperfeiçoar ninguém. A lei trouxe condenação. Jesus Cristo é quem nos aperfeiçoa, é quem nos justifica, é quem cumpre o juízo pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele na cruz do Calvário, para que por ele fôssemos sarados, para que por ele fôssemos justificados, para que por ele, Jesus, nós sejamos recebidos por Deus em reconciliação, livre da culpa do pecado, justificado e sejamos livres da maldição da lei. Através de Jesus, não é por nenhum ritual religioso dentro de religião, não é por guardar nenhuma determinação, regra, prática de religião em coisa alguma. É por Jesus que nós somos justificados, meus irmãos. Paulo vai combater
sobre esse ensino maldito que o povo estava recebendo dos que se converteram a Jesus, mas não largaram as suas religiosidades judaicas. Queriam viver o sistema cerimonial religioso judeu ainda. Paulo disse, não, está errado. A verdade do evangelho não é essa. Paulo vai repreender Pedro, que deixou se levar pelos judeus. Paulo diz, Pedro, tu não estás andando bem e nem corretamente na verdade do evangelho. Pedro foi repreendido. Dá uma lidinha aí. Gálatas capítulo 2, versículo 14 ao 16. Atos 15, do 1 ao 35. Dá uma lidinha aí também, que nesse contexto de Atos 15, os apóstolos vão fazer uma defesa desse ensino maldito que estava sendo levado ao gentio, obrigando o gentio a guardar o ritual da lei. Paulo disse, não, não precisa disso. Aí você vai ler Colossenses capítulo 2, versículo 16, você vai ver Paulo orientando os irmãos a não ficar preso a guardar sábado, nem festa judaica. Isso não é mais para o povo, igreja. Igreja de Cristo não tem que viver na observância a nenhum rito da lei judaica, mosaica. O povo de Cristo tem que conhecer a verdade do evangelho, a doutrina de Cristo e andar por ela. Olha, irmão, isso é tão sério. Esses pastores que estão dentro dessa seita adventista do sétimo dia, eles deturpam a palavra de Deus. Eles mostram que são fiel, cumpridor da lei, da palavra de Deus. São mentirosos. Eu digo isso porque eu tenho prova, tenho vídeo guardado, tenho vídeos que guarda, que mostra que eles são deturpadores da palavra de Deus, mentirosos. Eu falo isso, que banalizaram as coisas de Deus. Eu também fico indignado com esses que estão aí levando o ensino dentro de igreja evangélica, dentro das seitas, aqui no Face, no YouTube, em todo lugar. E eu estou aqui para combater o bom combate da fé, levando a defesa da fé para os irmãos se proteger desses... Para ensinar, orientar os irmãos para que possam se proteger desses falsos mestres que traz falsos ensinos, doutrina de demônios, um evangelho anátema, privando o povo da verdade. O adventista, ele pregando sobre o sábado e mostrando esse texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16, que mostra que Paulo está ensinando aqui que não é preciso guardar o sábado, que a gente não pode se deixar a gente não pode deixar ser julgado por sábado, por ritual, por norma de igreja. Paulo está mostrando, e o pastor da Adventista deturpou esse texto. Ele não explicou esse texto. Não devemos estar subjugados por essas coisas. Nós, igreja de Cristo, devemos estar firmados na doutrina de Cristo. Não vivendo o ritual, não é isso que Deus quer. Então a igreja adventista do sétimo dia, a doutrina dela não está alicerçada no firme fundamento dos apóstolos. Em Cristo. O firmamento dos apóstolos era Cristo. Não era lei, não era ritual, não era norma de igreja, não era regra, não era princípios de homem. Era Cristo, a doutrina de Cristo. Para encerrar, olha o que eles ensinam dentro da doutrina, do sistema doutrinário adventista do sétimo dia. Em relação ao pecado. Aprenda uma coisa aí que você não sabia, vai saber agora. Olha o que eles ensinam lá em relação ao pecado dentro da adventista do sétimo dia. Eles dizem que o nosso pecado são lançados em Satanás. Eles tiram isso, eles fazem essa interpretação do texto de Levítico, capítulo 16, versículos 5 ao 10, onde fala dos 2 bodes. Eles dizem que os pecados são lançados no santuário do céu e eles ficam e depois transferido para Cristo. Depois de Cristo, eles dizem que o pecado é transferido no diabo. E eles dizem que quando Cristo voltar, e quando Satanás for aniquilado, ele diz que o pecado será aniquilado também. Que o pecado só vai ser aniquilado quando o diabo for lançado no inferno. O pecado da humanidade é aniquilado através de Cristo na cruz do Calvário. Não é através de Satanás. O pecado da humanidade não é lançado sobre Satanás. Mas a doutrina adventista do sétimo dia ensina isso. Eles fazem uma interpretação de Levítico errada para poder trazer esse ensino. Só que
Jesus não ensinou isso. A Bíblia não ensina isso. Isaías não ensinou isso. Isaías vai dizer, inspirado por Deus, antes de Jesus vir manifestar-se como homem, cumprir o sacrifício, o profeta Isaías, inspirado por Deus, já vai estar dizendo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, os nossos pecados foram lançados nele. Dá uma lidinha lá, Isaías 53. Mas a doutrina da Adventista do sétimo dia vai ensinar as pessoas que nossos pecados é lançado em Satanás e só vão ser aniquilados quando Satanás for aniquilado no final. Aquele que está em Cristo, seus pecados já foram purificados, lançados no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. Todo aquele que está em Cristo está livre da maldição da lei, está justificado, está em comunhão com Deus, reconciliado, guardado na promessa para a vida eterna, se perseverar em Cristo até o fim e não se mover da fé. Deu para entender? É isso que ensina a palavra de Deus. É isso que ensina a verdade do Evangelho. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu trouxe esse pequeno ensino, dentro da minha pequena sabedoria que Deus me deu, nas Escrituras, eu trago essa exposição para vocês. Aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Que vocês tenham prudência. Cuida de ti e da doutrina. Examine as Escrituras. Para você não estar dentro de uma instituição religiosa, em maldição, pensando que está na bênção. Desviando-se de Deus, pensando que está em comunhão com Deus. Indo para o inferno, pensando que está indo para o céu. Cuidado. Estando morto, pensando que está vivo. Para você estar vivo, está em Deus, com a esperança do céu, você tem que estar em Jesus na sua palavra. E sendo prudente aguardar a doutrina de Cristo. E cuidando dela, para não se desviar dela. Faça isso. E você, meu amigo adventista do sétimo dia, que assistiu esse vídeo, não fica zangado comigo. Examine tudo que eu falei, porque é verdade. Eu não trouxe nada aqui do que eu acho, que eu ouvi ou que eu entendo. É pesquisa, é estudos. É baseado dentro do que vocês estão aprendendo aí nas literaturas de vocês mesmos. Tá certo? Baseado nas literaturas que vocês mesmos têm. Então, olha aqui o outro. O grande conflito. Isso é um DVD que traz essa sequência de ensino maldito. Eles distribuem isso para você receber esse veneno doutrinário que mata a alma. Cuidado. Leia a Bíblia. Seja você de qualquer religião, vá estudar, examinar as Escrituras. Jesus não mandou estudar livro de nenhum teólogo, de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Jesus Cristo disse: errais por não examinar as Escrituras. Porém, examine as Escrituras para conhecer a verdade de Deus e sair desses erros. Amém? Meu Deus e Pai, muito obrigado por essa instrução nesta hora. Abre, Senhor, o entendimento das pessoas que estão presos dentro das seitas, das religiões, dos ensinos malditos que os homens estabeleceram pela influência de Satanás, formulando doutrinas de demônios. Pai, é o que eu te peço, já te agradeço, que este vídeo possa levar a tua luz a muitos que vão assistir, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão presos dentro dessa instituição, ASD. Liberta, salva e abre, ilumina o entendimento, para que sejam libertos e conheçam a verdade do Evangelho de Cristo, por onde encontrarão a salvação. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, que Deus continue abençoando a todos. Brevemente vou estar trazendo outros ensinos, refutando conceitos doutrinários de outras instituições religiosas, de igreja e de seita, seja evangélica, seja batista, seja assembleia, seja igreja católica, do mormon, testemunho de Jeová, espiritismo, muçulmano, o islamismo, o budismo e todo conceito doutrinário religioso que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Se Deus permitir, estarei no próximo trabalho, trazendo um trabalho sobre a STV, Sociedade Torre de Vigia. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Tchau, gente.